Jesus, para mim não há nada mais poderoso do que a palavra do Senhor. Eu creio que enquanto nós ministramos, muitas coisas podem acontecer como acontecia na igreja primitiva. Quando os apóstolos pregavam, pessoas eram curadas, eram libertas. Então não faça nunca, eu tenho falado lá em Itajaí, não faça desse momento algo normal. Nenhum encontro onde se reúne dois que creem, nunca é normal. Tudo pode acontecer. Então depende de você. Jesus, para você ter ideia, Jesus nunca negou um milagre. Todos, absolutamente todos que chegaram para o Senhor Jesus, todos foram curados. Jesus nunca chegou para alguém e falou: olha, hoje você não vai ser curado, eu vou deixar para curar você amanhã. Vem outro dia, hoje não é o dia. Todos que chegaram para ele e pediram para ser curados, foram curados. E eu acho isso tremendo, porque Deus, eu creio que quando se fecha um ciclo, o final de um ciclo nunca é o término de tudo, mas ele aponta também o início de outro. Quando você termina um segundo ano, não é o fim, mas é o início do terceiro. É o início de algo que Deus está fazendo. Eu acho que isso é o que eu tinha mais bonito para falar de aniversário. E uma das coisas mais fantásticas que eu creio que Deus faz no nosso meio é porque Deus está convencendo eu e você pelo seu Espírito do quão importante é, quão precioso é você se entregar completamente nos seus braços em fé. Você crê em Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, com tudo que você possui. Irmão, crer em Deus é o que há de mais inteligente que um homem pode fazer. Ainda que a fé não depende da sua razão, mas você crê em Deus de toda a sua força. Eu não estou falando de você saber sobre Deus. Hoje você vai descobrir que saber sobre Deus não é a mesma coisa do que você crer nele. Saber sobre Deus não transforma ninguém. Saber sobre Deus não te coloca num outro ambiente. Mas você crer nele te transforma. Crer nele move você para um outro lugar. Crer faz coisas acontecerem, serem geradas em você e ao redor de você. Por isso que crer em Deus é uma das coisas mais espetaculares que pode acontecer. Talvez o maior milagre que um homem e uma mulher podem experimentar é simplesmente crer. 1 João 5 diz que todo aquele que crê em Jesus, ele nasce em Deus. Você nasce de Deus no momento em que você crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus. E eu quero falar para você que crer nas verdades de Deus, nós falamos muito, né? Os pastores têm falado nesses dias. Eu vi uma palavra aqui que a gente sempre ministra também, sobre revelação de Deus. Hoje tem muitas revelações, mas a revelação ela vem para te apontar uma verdade, e Deus constrói em verdades. E todas elas estão no Cristo, estão na palavra dele, mas Deus constrói em verdades. E eu quero ministrar isso para você essa noite. Eu peço graça de Deus para impartir isso do meu coração com você essa noite. Deus constrói, a verdade de Deus ela é multidimensional. Ela é como se Deus construísse verdade sobre verdade, e à medida que você crê numa, se abre outra. Deus não vai, eu lembro de um texto que em João 16, Jesus preparando os seus discípulos para o ministério, ele fala assim: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, muitas verdades, mas infelizmente agora, nesse momento, vocês não podem suportar, mas eu vou enviar o meu Espírito, e ele vai ensinar todas as coisas para vocês. À medida que vocês forem pisando em cada uma, se abrirá outra, e ele vai preparar vocês. Ele é o Consolador nos consola
nos ensinando verdade por verdade. Então você é o tipo da pessoa, você que está aqui, você que vai ouvir essa mensagem em algum lugar, mas você é o tipo da pessoa, do ser que não pode parar de aprender. O ser humano, depois que ele para de aprender, ele morre. Você foi feito para nunca parar de aprender, sempre continuar de glória em glória, de fé em fé. Eu estava olhando um vídeo essa semana e era de eu não sei quem fez, mas a cidade vizinha de Itajaí, Balneário Camboriú, ela está construindo o maior prédio da América Latina. São, acho que mais de 80 andares, 88 lajes. É muita laje. E só de pensar, irmão, já me dá, a minha perna já fica mole. E eu vi um vídeo de um homem que estava lá na última laje, sentado com os pezinhos balançando, e ele mostrando a visão lá de cima. Irmão, todo mundo quer ter uma visão daquela, uma visão espetacular de todo o balneário, toda a região, é coisa mais linda. Mas a gente não leva em conta o esforço daquele homem para chegar naquele lugar. Mas o principal é que aquela 88ª laje, ela não existiria se não existisse abaixo dela outras 87. Foram construídas uma laje apoiada na outra, para que pudesse chegar naquela última laje. E embaixo de todas essas existe um fundamento capaz de suportar tudo. E eu quero falar uma coisa para você: Deus nunca vai liberar uma verdade para você, para destruir essa casa e esse edifício que se chama igreja, que se chama você. Deus nunca vai liberar uma porção da sua palavra. Por isso que ele falou para os discípulos: eu não posso falar tudo o que eu tenho para falar para vocês, porque se eu falar, eu destruo essa casa. E eu não vim para destruir, eu vim para edificar. Então tem coisas, eu quero falar para você, filho e filha, eu quero falar para você, existem muitas coisas que Deus vai nos ensinar nesses dias. Eu sei que existem muitas informações, nunca teve tanta informação, nunca teve tanta revelação na internet. Irmãos, a nossa era é a era da informação, mas eu não estou falando sobre informação, eu estou falando sobre verdade, aquilo que você crê, que transforma você. Irmão, você sabe como verdade ela é poderosa? Que Jesus falou: se vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente, vocês seriam livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Cristo é a verdade de Deus, Cristo é a vontade de Deus. Para você ter ideia como é importante, como é poderosa a questão da verdade, que o que sustenta o firmamento, que o que sustenta a terra ela foi gerada, ela foi transformada e ela é sustentada pela verdade. O que sustenta o globo no meio do espaço é a palavra de Deus. Você sabia disso? Que nada pode alterar o firmamento da terra, porque Deus liberou uma palavra sobre isso. E a palavra dele sustenta. A palavra dele, você crê numa palavra, é tão poderoso que fez um homem chamado Pedro, como o pastor Ulisses falou, um homem iletrado, um homem que era pescador, mas um homem que, irmão, não importa o quantos canudos você tem, no nível do seu grau de aprendizagem, mas um homem pescador, ele simplesmente creu. E crer numa verdade, ela é tão poderosa, essa questão da fé, que você crer numa verdade faz você andar em qualquer território, mesmo em cima de águas. Crer, a palavra de Deus diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode remover os maiores obstáculos da terra. Eu quero falar para você, crer nas dimensões menores que possa ser, pequenas partículas de fé podem remover grandes obstáculos. Pequenas partículas de fé podem remover grandes obstáculos. E a minha oração é essa noite, que eu espero que enquanto nós vamos pregar a palavra, olhos possam se abrir nesse lugar, ouvidos possam se abrir nesse lugar. Para quê, pastor? Para que você possa crer. Um
pouco mais. Porque no reino de Deus, tudo acontece baseado no crer. Se você não crer, nem ver o reino você pode, quanto mais entrar nele. Simplesmente crer. Abra comigo Marcos 4. Te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor. A tua presença é maravilhosa, Deus, em nome de Jesus. E nós clamamos que tu possas falar conosco essa noite. Fala ao nosso coração. Abra os olhos, Senhor, daqueles que estão fechados essa noite. Abra os ouvidos daqueles que não conseguem ainda te ouvir essa noite, em nome de Jesus. Que possam receber a palavra da verdade e crer, Senhor, em nome de Jesus. E ser colocados sobre esse fundamento, Deus, em nome de Jesus. E começar a construir as lajes desse edifício, Senhor, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Eu quero falar para você, crente, que está aqui. Há muitas coisas que nós não desfrutamos em Deus. Há muitas respostas que nós não temos em Deus, que se eu fosse perguntar aqui, quem está esperando uma resposta de Deus, eu creio que todo mundo ia estar esperando alguma resposta de Deus. Eu posso até promover perguntas, mas promover respostas para você, não cabe a mim fazer. Mas eu creio que muitos de nós não obtemos de Deus alguma resposta, algumas coisas que nós temos esperado, pelo simples fato de nós não estarmos fundamentados ainda naquela verdade que sustenta essa resposta que você espera. Deus, eu quero falar para você que Deus só constrói em cima de verdade. Deus não sustenta mentira. Eu quero falar, a pior coisa que tem para o ser humano, principalmente para o crente, é quando ele acredita em alguma mentira. Quando ele sai desse fundamento que se chama Jesus e ele coloca os pés numa mentira, porque no momento que você crer numa mentira, você dá poder a ela. Você empodera a mentira e a mentira começa a ter poder sobre você. Então é pior do que não conhecer, é conhecer através de uma mentira. E eu quero ler esse texto com vocês, 4 a partir do 11, 12 e 13. E ele disse-lhes: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as outras parábolas, todas as parábolas? Essa é uma das maiores provas que Deus constrói verdade em cima de verdade. Marcos 4, a parábola do semeador em questão, eu quero falar para você que ela é considerada por Jesus a parábola das parábolas. Jesus gostava de pregar por parábola. Eu me identifico muito com Cristo aqui, porque Jesus, ele tinha uma coisa especial quando ele começava a ensinar, e ele gostava muito de ensinar. Ele gostava de ensinar pessoas que gostam de aprender. É fantástico, irmão, você pregar para quem gosta de ouvir, de você ensinar para quem gosta de aprender. E Jesus sabia disso só no olhar para o homem, porque Jesus é aquele que discerne o coração do homem, e ele sabe quando o coração do homem está querendo algo dele, ou quando ele está simplesmente cumprindo ali um protocolo, ou está com ele simplesmente mais um momento, ele tem que ouvir mais um sermão de Cristo, ou do irmão que está falando, né? Jesus sabe, por exemplo, quem está aqui querendo ouvir a palavra, e quem está aqui só olhando no relógio, para ver que horas que vai sair. Pastor, não está legal, está parecendo que vai passar das 8, e vai passar das 8, irmãos, é lógico, são 10 para as 8, Jesus já sabe, e não adianta você disfarçar.
como se não tivesse olhado no relógio agora, né? Não tenho relógio, não olhei, pastor. Jesus não olha você por fora, Jesus olha você do avesso, por dentro. E não tem o que esconder na presença dele. Esse é o que há de mais maravilhoso. E Jesus, quando ele foi indagado pelos discípulos, perguntando: Senhor, a tua pedagogia é um tanto diferente da nossa, porque tu ensina por parábola, tu ensina contando história. E ele falou: eu ensino justamente assim, porque é dessa forma que eu vou peneirando quem vai ouvir e entender, e quem vai ver e vai perceber. Porque aqueles que não querem aprender, vai soar como parábola, mas a vocês que estão comigo, eu vou explicar cada detalhe do que eu estou ensinando, dos meus ensinos. A vocês vai ser dado conhecer os mistérios. E depois ele falou para eles: olha, e vocês não perceberam essa parábola? Porque se vocês não perceberam essa parábola, como que vocês vão perceber todas as outras? Porque essa parábola é o princípio de todas. Eu não tenho tempo para pregar sobre essa parábola. A próxima vez que eu vim aqui, que o pastor Ulisses não tiver, eu vou pregar com aquele microfonezinho da Shakira, né? Misericórdia. Ai, irmão, se eu aparecer aqui com camisa florida e com o microfone da Shakira, vocês liguem para a pastora Débora. Mas essa parábola aqui, se você for ler rapidamente, eu quero fazer só menção do que ela está se tratando. Ela está se tratando de como as pessoas recebem a palavra de Deus. São 4 tipos de solo, de coração que recebem. Você sabe do que diz a palavra. Um é à beira do caminho, não chega nem a entender, a compreender a palavra, vem o inimigo e rouba aquela semente. E tem outras 2 que são especiais, porque ela cai no coração, e a primeira tem muita alegria. Porque uma característica daquele que recebe a palavra do Senhor Jesus é que ele recebe com muita alegria, recebe com entusiasmo, é algo que mexe com você. Só que diz que há pedras no coração, e essas pedras, elas representam uma superficialidade, não há profundidade. A palavra não alcança lugares profundos, e a palavra precisa alcançar lugares profundos. Aí quando vem a tribulação e perseguição, porque não vem de forma aleatória. Não, você vai ter tribulação, você não. Você vai, você não. Aí eu fui com a tua cara, você não vai ter tribulação. Não, a tribulação vem para todos. Sofrimento vem para todos. Tempestades vem para todos. A diferença é que aqueles que a semente permaneceu na superfície, quando as lutas vêm, por causa da palavra, diz essa parábola, a pessoa se escandaliza, a pessoa se ofende com Deus, a pessoa não acredita como que esse Deus que é bom pode permitir que coisas ruins aconteçam comigo. Por quê? Porque a semente do reino, da palavra de Deus, do Cristo, não alcançou lugares profundos, mas ficou na superfície. A outra caiu sobre os espinhos. Os espinhos é o responsável por sufocar a maioria dos crentes hoje. Há muitos crentes que a palavra não alcança a profundidade, não só por causa das pedras, mas por causa dos espinhos. Os espinhos representam as paixões desse mundo. A paixão, os desejos pelas coisas materiais, aquilo que você repousa a sua alegria nisso. Eu não estou falando que você não pode ter coisas materiais, eu estou falando que as coisas materiais não podem ter você. As coisas materiais não podem governar você. Você sequer não pode ficar pensando nas coisas materiais, porque Jesus compara na palavra dele o Deus desse século, aqueles homens como os fariseus, que o Deus deles era o ventre, só pensavam no seu ventre, nas coisas de hoje, as coisas que os olhos podem ver. E ele estava falando: olha, a semente precisa cair em lugares profundos, porque se ela cair em lugares profundos, não vai haver nem pedra, nem espinhos, e ela vai permanecer e vai dar muitos frutos. Aqui não está falando
de sementes que caem do lado de fora, está falando de todos que estão do lado de dentro, não está falando de incrédulos, está falando de crente. Não é para você pensar, eu não sou aquele que tem pedra, eu não sou aquele que tem espinho, esses estão do lado de fora. Não, esses todos estão do lado de dentro. E se você não entender isso, você não vai entender o que é o reino de Deus, porque essa é a primeira laje. E se você seguir para outras lajes, se você entender essa e colocar o pé na outra, você vai ver que na sequência Jesus fala que ele não acende uma candeia para colocar debaixo escondida, mas é sobre o velador, para iluminar toda a casa. Irmão, quando você recebe a palavra de Deus, como a palavra do Cristo, ela vem primeiro para iluminar, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Por quê? Porque Jesus já quer, irmão, chegar em você e mostrando aonde que estão as pedras e aonde que estão os espinhos. E você pode viajar, irmãos, em todas as parábolas, porque você vai começar a entender o ensino de cada uma delas. Por quê? Porque você simplesmente creu. Não crer, como diz as Escrituras, que a fé, ela é o firme fundamento. Fé é uma laje que você coloca aos seus pés. Fé não é você crer em algo abstrato. Fé é um fundamento. Fé é você, pastor, eu sou crente, crente é tudo doido, crente acredita em qualquer coisa. Não, mano, fé é você. Cristo não é qualquer lugar, Cristo não é qualquer chão, Cristo é o fundamento, o nosso único, é o mais firme de toda a terra, é o mais firme, capaz de fazer você suportar qualquer pressão. Qualquer pressão. Para construir aqueles 88 andares, as colunas são amarradas com vários ferros, e os ferros são testados na fábrica. Aqueles que suportam, é por pressão a classificação deles. Assim Jesus faz com os crentes. Por isso que ele fala que a pressão por causa da palavra, quando você recebe Cristo, Deus começa a te aperfeiçoar, a te ensinar. Deus está querendo mostrar, ver até onde que você aguenta a pressão. Para quê? Para te colocar, para suportar. Você faz parte desse edifício. A palavra fala que nós somos feitos, aqueles que vencerem em Apocalipse, eles foram considerados como colunas na casa de Deus. Colunas que suportam uma laje, colunas que suportam um edifício. Por isso que vem a pressão por causa da palavra. Se você não crer nessa parábola, como que vocês vão entender todas as outras? Eu lembro de Israel, quando Deus tirou Israel do Egito, 400 anos vivendo como escravo. 400 anos como escravo, irmãos, é o tempo suficiente para você absorver toda uma cultura daquela terra. A cultura de Israel, quando Israel foi tirada do Egito, já não era do céu. Entender e crer nas palavras do reino e clamar como Jesus ensinou, como nós deveríamos orar todos os dias, que a nossa oração devia ser: Deus, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Irmãos, é incoerente você clamar para que Deus mande o seu reino, que seja estabelecido o seu reino, e você teima em viver uma cultura do mundo, porque o reino tem a sua própria cultura, e 400 anos foi o tempo suficiente para se corromper toda uma cultura de Israel. Irmão, crer no reino de Deus é você crer em coisas totalmente opostas, como você veio para o Senhor. Como Paulo falou aos romanos: gente, vocês viveram até hoje e deram os seus membros como escravos do pecado. Vocês serviram o pecado com toda diligência até hoje. Então agora que vocês estão em Cristo, não ofereçam mais os vossos membros como instrumentos de pecado, mas ofereçam como instrumentos de justiça para Deus. Sejam fiéis a Deus como vocês um dia foram fiéis ao pecado. Por favor, se entreguem, se abandonem nos braços de Deus em total confiança. Mas havia 400 anos de cultura naquele povo.
como há anos e anos de cultura impregnada na minha e na sua mente. Por isso que fé é fantástico, e se você olhar para trás, Deus não tem prazer em você. Crer é você não tirar os olhos dele. O que Deus quer que você creia. Quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que Deus fez através de Moisés foi levar o povo a começar a crer, simplesmente obedecer uma palavra. E eles começaram bem, até aspergiram sangue nos umbrais, nas vergas das portas, mas de repente eles saem, e quando eles saíram do Egito, Deus dá uma ordem: façam 7 dias, vocês vão comemorar isso todos os anos. 7 dias vocês vão comer só pães asmos, pães sem fermento, o pão da humilhação, o pão que não é o pão da malícia, que não é o pão do pecado, que não é o fermento da imoralidade, não é o fermento da prostituição, não é o fermento da cultura do mundo, mas é o pão asmo do reino dos céus. Eu vou começar a limpar vocês. Irmão, o que Deus fez com Israel aponta, são verdades paralelas ao do reino, aponta para uma coisa totalmente sobrenatural. E aquilo Jesus está falando: quando vocês vierem para mim, a primeira coisa que vocês precisam entender é que bem-aventurados os homens que se humilharem. Por quê? Porque no reino de Deus, o exaltado não é aquele que se projeta como no mundo, mas o exaltado é aquele que se humilha diante de Deus. Eu vou exaltar todos que se humilharem, não é aqueles que são humilhados que vão ser exaltados, mas se vocês humilhai-vos diante da potente mão de Deus, sem fermento, comam os pães asmos, se humilhem, porque todo aquele que se humilhar diante da potente mão de Deus, a seu tempo Deus vai exaltar. Israel precisava se humilhar para quê? Porque, irmãos, é na humilhação, no esvaziamento é que você começa a renunciar a uma cultura, para que você possa acreditar em outra. Renunciar mentiras, para que você possa focar em verdades. Renunciar aquilo que você herdou de ensino durante anos, para começar um novo ciclo. Egito, quando eles foram tirados do Egito, não era o fim para Israel, era o começo de tudo, assim como Cristo é para mim e para você. Cristo não é o fim, é o início de um novo ciclo na minha vida e na sua vida, um ciclo eterno. Agora nós precisamos crer que no reino de Deus são verdades opostas. No reino de Deus, aquele que se humilha é exaltado. No reino de Deus é você dando o que você recebe. No mundo fala que o próspero é aquele que enche celeiro. O próspero é aquele que tem a conta bancária mais gorda. O próspero é aquele que tem tudo guardado. É segurança para ele. No reino não é assim. No reino próspero não está determinado pelo que você tem, mas o quanto que Deus tem de você. Senhor é o meu pastor, e eu não sentirei falta de absolutamente nada. Isso é uma verdade. Você crê nisso ou você sabe sobre isso? Eu falei de uma verdade: Jesus nunca liberou um doente embora que quis ser curado por ele. Isso é uma verdade. Você crê nisso ou você sabe sobre isso? Porque são lajes que você pode andar, irmão, são lajes que você pode subir, só que você só sobe crendo e obedecendo, crendo e obedecendo. À medida que você ouve e guarda as minhas palavras, bem-aventurado o homem que ouve. Foi tudo que Deus pediu para o seu povo: vocês precisam me ouvir. Em Jeremias 7, Deus falou: eu nunca pedi sacrifício de vocês. Vocês não sobem o meu edifício sacrificando, vocês sobem o meu edifício me ouvindo e obedecendo. As escadas do reino não é por mérito, mas é por humilhação que você sobe, à medida que você decide crer. E a minha oração hoje é que a sua oração seja simplesmente isso: eu quero crer, Deus. Eu quero crer, mas eu não quero começar crendo, eu quero continuar crendo, eu quero seguir crendo. Por quê? Porque é de verdade em verdade, é de parábola em parábola. E à medida que você pisa num nível maior, na segunda laje, na terceira laje, você vai usufruir também dessas verdades na sua vida.
Deus vai testar você, Deus vai experimentar você. No primeiro dia que nós fizemos a oferta, eu falei sobre aquele menino em João 6, da multiplicação dos pães. Jesus estava testando os discípulos, viu 5.000 homens, irmão. Naquele tempo, crente já gostava de comer. Agora imagina fazer um banquete para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Teólogos dizem que tinha aproximadamente 20.000 pessoas. Imagina você fazer um almoço, uma refeição para 20.000 crentes. Lá em Itajaí, se você for contratar um buffet e falar que é festa de crente, aumenta o preço. Crente não bebe, mas come. E Jesus chamou os discípulos e perguntou para eles: olha, como que nós vamos comprar pão para dar para esse povo? E a palavra, Deus diz no versículo seguinte, que Jesus só perguntou isso. Jesus é tão maravilhoso que Ele ensina perguntando, irmãos. Jesus só perguntou isso para experimentar eles, para ver se eles já tinham crido o que Ele queria ensinar, se eles já tinham colocado os pés nessa verdade, se eles já tinham subido nessa primeira laje. Que não só de pão viverá o homem, mas o homem vive da palavra de Deus. Irmão, tudo que você precisa é de uma palavra é capaz de sustentar você em qualquer situação que você possa experimentar nessa terra. Uma palavra sustentou Estevão sendo apedrejado, e ele sorrindo, porque ele estava olhando para o verbo, para a palavra, e ele foi morrendo feliz contemplando uma palavra. Uma palavra, ela muda um ambiente. Uma palavra, quando você crê, ela transforma o ambiente. Jesus, Ele mostrou isso quando Ele era o verbo. Ele mostrou que no mundo, para você dormir, você tem que ter um lugar silencioso, uma boa cama, sossegado, um melhor hotel. Quanto melhor, mais estrela, melhor. Mas Jesus mostrou que no reino, você pode estar num barco açoitado pelas ondas, no meio de uma tempestade, e você mesmo assim pode dormir com paz. No mundo, os lugares são transformados por aqueles que têm poder. No reino, os lugares são transformados pelos justos. Somente eles entrando, os lugares são transformados. A cultura do mundo é totalmente diferente da cultura do reino. Agora Deus precisava expurgar uma cultura de Israel para que eles pudessem crer. Israel, ele ficou 40 anos no deserto, sabe por quê? Porque eles decidiram não crer. Não crer é a fórmula mais rápida para a queda, para o fracasso. Crer na palavra de Deus em Cristo é a decisão mais inteligente que você pode tomar como homem, como mulher na sua vida. Simplesmente crer. Porque a palavra fala que tudo pode passar nesse mundo, tudo que é visível pode passar, tudo que você pode tocar pode passar, pode ser abalado, mas o que permanece para sempre é a palavra da verdade. É você suportar aonde você colocou os pés, irmãos. Ninguém tira mais você dali, sabia disso? Ninguém tira mais. Jesus então chama os discípulos, pergunta: como é que nós vamos comprar pão? E os discípulos mostraram que não tinham crido, olharam para o outro e falaram assim: o Senhor, acho que eles foram contar dinheiro, chamaram Judas talvez, que era o responsável pela sacolinha do dinheiro. Irmão, Jesus gosta tanto de experimentar a gente e confia tanto que Ele deu a sacolinha do dinheiro para aquele que Ele sabia que era ladrão. Para você ver que ter dinheiro, irmão, só simplesmente ter dinheiro não é sinal de que você é aprovado. Judas tinha dinheiro e era o traidor. E eles contaram dinheiro e falaram: Senhor, 200 dinheiros não é suficiente para nós irmos à padaria mais próxima e comprar pão para 20.000 pessoas. E a palavra fala que Jesus, além de falar que Ele estava experimentando eles, Jesus fala que Ele já sabia o que havia de ser feito. Irmão, Jesus, quando Ele está lidando com você, com a sua casa,
Independente da situação, do grau de dificuldade que você está passando, eu quero falar uma coisa para você: Jesus, Ele já sabe o que Ele vai fazer. Cabe você acreditar nele ou não. Enquanto você não acreditar, irmãos, prepara o lombo. Mas quando você decidir acreditar, é porque Deus já vai perceber que esse ferro já está aguentando o suficiente para colocar outra laje e você começar um novo processo em um outro nível nele. Mas o que eu achei de mais tremendo na passagem na multiplicação dos pães, é que 12 homens não acreditaram, mas teve um menino que eu fico imaginando, não está escrito, mas eu fico na minha imaginação, eu fico ali pensando como que aquilo ocorreu, porque ninguém sai do nada, irmãos, vem e entrega 5 pães e 2 peixes. Ele não entregou 5 pães e 2 peixes, uma observação, ele entregou tudo que ele tinha. Ninguém entrega tudo sem ouvir alguma coisa, sem ver alguma coisa. No mínimo, aquele menino, ele ouviu, ele percebeu a movimentação, principalmente de Yeshua, de Jesus, que ele percebeu: Jesus está querendo fazer alguma coisa aqui. Jesus está querendo fazer alguma coisa em Arapongas. Jesus está querendo fazer alguma coisa em Itajaí. Então não se trata da quantidade que eu tenho, se trata de quanto que eu acredito. Porque se ele entregou tudo, é porque ele acreditou tudo que ele podia. Ele acreditou com toda a sua força, com tudo que ele tinha. Ele acreditou que Jesus, irmão, todo mundo sabe que 5 pães e 2 peixes não pode alimentar 5.000 homens. É lógico, no mundo é impossível. Por isso aquele menino, ele abriu uma janela. Verdade, irmão, sustenta o planeta. Se sustenta o planeta, o que ela não pode fazer? Aquele menino, quando ele compartilhou o almoço dele, o lanchinho dele com o Senhor, sabe o que ele fez? Ele não renunciou ao almoço, ele abençoou 20.000 pessoas. Ele podia ter feito como no mundo: já que vem cá vocês dois aqui, eu vou dividir o meu almoço com vocês, vou guardar um pouco para mim, que vai que dá um ruim. Vai que dá zebra em Jesus. Jesus não está naquele dia muito bom e não multiplica nada. Pelo menos a gente vai comer aqui a nossa patotinha e vai sobrar um pouco para mim, então nós vamos garantir o nosso, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é uma cultura do mundo, irmãos. Mas no reino não. No reino o menino percebeu o que Jesus queria fazer. O menino, sabe o que ele fez? Ele abandonou-se por completo e se jogou no colo do Senhor Jesus com tudo que ele tinha. Olha, eu tenho aqui tudo que eu tenho, eu quero contribuir para a vontade dele. Eu ouvi que ele, Jesus, o Messias, ele está querendo promover aqui uma refeição geral para todo mundo, e eu quero abençoar 5.000 homens hoje. Mas isso não foi tudo que ele fez. Ele fez uma outra coisa espetacular, porque essa era a primeira lição só que Jesus queria ensinar para Israel naquele dia. O que Jesus queria ensinar mesmo foi o que aconteceu depois. Por causa da atitude de um menino, que você não sabe o nome, nunca mais foi falado sobre ele depois disso. Por causa da atitude dele, aqueles homens, depois que acabou aquela festa, Jesus saiu. Porque quem tem fé, irmãos, não precisa se promover. A fé não requer a autopromoção. Jesus saiu. E o menino também. Jesus foi para outro lugar. E aqueles homens que comeram o pão do menino, eles foram atrás de Jesus por causa que comeram o pão do menino. Chegaram lá, Jesus falou para eles: olha, eu já sei por que vocês vieram. Vocês vieram porque vocês comeram o pão que eu multipliquei, o pão que era do menino. Ou seja, a oferta de um menino não somente saciou 20.000 pessoas, 5.000 homens, como transportou aquele povo de um lugar até o outro, promoveu aquela migração toda. A oferta de um menino, o que ele viu, irmãos, eu pergunto para você, o que ele viu que eu e você não vimos ainda? Em que laje ele estava?
ele viu coisas que 12 homens não viram. E quando aqueles homens chegaram para o Senhor, ele falou: vocês vieram porque vocês comeram o pão que eu dei para vocês. Agora eu quero dar a minha carne, eu quero dar o meu sangue. Irmão, se aquele menino não tivesse feito o que ele fez, aqueles homens não teriam ouvido isso. No mundo você retém, no reino, quando você escuta e você percebe o propósito, você mergulha. Agora, vamos indo para o final, porque já são 8h15. Abra comigo Romanos 12, preciso deixar esse texto com você. É impossível viver as verdades das Escrituras se nós não crermos nelas. Verdades como andar ansiosos, cura, não andar ansiosos, cura, prosperidade, morrer para viver, se humilhar para ser exaltado, pagar mal com bem, amar os seus inimigos. É impossível você viver verdades como essas se você não crer. Não podemos apenas saber essa verdade. Irmão, eu quero repetir para você: pequenas partículas de fé, se você tiver, podem remover grandes obstáculos na sua vida, nessa cidade. Romanos 12, 1-2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora preste atenção no 2: e não vos conformeis com este mundo. Abandonem ele, a sua cultura. Não acreditem em nenhum evangelho que tentam negociar ou entrelaçar uma verdade com outra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu traduzir aqui por boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É Cristo Jesus. Ele é a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Esse é o desenho para mim e para você. Agora, quando Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Olha só que coisa mais linda, irmãos. É o que Deus queria fazer com Israel. Não se conformem com o Egito, mas transformai-vos. Lembra? O jejum do fermento é não se conformar com o mundo, com mentiras, com ensinos falsos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que, numa palavra, sabe o que significa isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma palavra só para que você creia: crer. Eu creio. Se você acordar todos os dias, e quando a cultura do mundo vir sobre você, e o pecado bater a sua porta, ou as propagandas do mundo vir, os princípios e os valores do mundo vir, que são totalmente opostos aos princípios e valores do reino de Deus, eles vierem para influenciar você, você tem que ter alguma coisa para que você creia. E à medida que você crê, a sua mente está sendo renovada dia após dia. É um exercício diário. Se você não fizer isso, você perdeu. Você vai ficar entre aqueles que caíram no deserto, que Deus não teve prazer neles. Renovar a mente, transformar a mente para experimentar Cristo, é simplesmente crer. O que aquele povo de Israel precisava, irmão, era simplesmente eles decidindo. Sabe o que significa essa palavra crer? Para que vocês provem. Paulo está falando para que vocês provem a vontade de Deus. Provar é muito mais do que você testar uma comida. Paulo está falando, no original significa que vocês aprovem a vontade de Deus como legítima na vida de vocês.
O que Deus queria que Israel fizesse é que eles saíssem do Egito aprovando que aquela era a vontade de Deus, que Deus tirou eles do império das trevas para transportar eles para o reino do Filho do seu amor, como diz Colossenses 1. Deus tirou do Egito para levar para Nova Canaã, para uma terra da promessa. Se eles acreditassem nisso, numa verdade, e eles se colocassem sobre ela, então eles não teriam mar vermelho, não teria falta de água, não teria falta de comida, não teria absolutamente nada. Porque o que Deus queria que eles fizessem era simplesmente: eu aprovei a vontade de Deus como legítima, ela é a única coisa que me serve como sustento. Jesus mostrou isso, 40 dias no deserto ele foi tentado, e ele sempre mencionava a palavra de Deus como seu fundamento, e ele permaneceu firme. Agora, para fechar, para nós terminarmos, eu quero lembrar para você entender um pouco mais disso que eu estou falando para vocês, o poder de crer. Em João 3, Jesus falando com Nicodemos, ele falou algo fantástico para Nicodemos. Nicodemos era o homem talvez mais sábio da época, religioso, inteligente, mas segundo a religião, segundo o mundo. E Jesus falou de verdades para Nicodemos, verdades espirituais que tinham um paralelo no mundo físico. Como um pai, eu sou pai, tenho 2 filhas, hoje elas têm 15 anos, mas eu lembro quando elas tinham 3, 5, sabe como é que eu ensinava elas? Eu me abaixava e falava na linguagem delas, de coisas paralelas àquelas verdades que eu queria ensinar. Então eu pegava os bonequinhos delas, eu pegava as coisas que elas tinham, para que através de coisas paralelas, elas entendessem as verdades que eu queria ensinar para elas. O que Deus fez com Israel foi exatamente isso. Deus estava ensinando com coisas paralelas, verdades espirituais. O que Deus fez com Nicodemos, Jesus estava pegando coisas paralelas para ensinar coisas espirituais que não tem paralelo algum no mundo físico. Mas Nicodemos não entendeu, e Jesus falou para ele, depois de 2 tentativas, Nicodemos só precisava crer na primeira verdade, na verdade que sustenta todas as outras para continuar crescendo em verdade. Nicodemos precisava crer em Cristo, e ele não creu. Ele falou: eu sei que alguém que faz o que você faz tem parte com Deus. Você não precisa saber de Deus, você precisa crer nele. E Nicodemos não creu. Aí Jesus falou para ele: Nicodemos, eu estou falando de coisas naturais que tem paralelos das celestiais e você não entende nada. Porque na realidade, Nicodemos, o homem espiritual, aquele que crê em mim, é semelhante ao vento. Ele sopra, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Não tem paralelo. Se eu falei de coisas naturais e você não entendeu, Nicodemos, como que eu vou falar das coisas celestiais, aquilo que não tem paralelo algum, que é o que ele queria ensinar para os discípulos, que é o que Paulo fala: eu vi coisas que eu não posso comunicar para vocês, que não, também outra passagem fala que aquilo que Deus preparou para nós não subiu ao coração do homem, não passou pela mente, ninguém viu, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai revelar para mim e para você. Há verdades que têm paralelos, mas há segredos de Deus, mistérios, que nem paralelos têm. E o que vai determinar, pastor, eu crer? Por que muitos crentes hoje só falam sobre Deus, mas não usufruem das verdades, não vivem a carga que as verdades trazem? Porque eles sabem sobre elas, mas não acreditam nelas. E eu quero orar por você essa noite. Orar como Jesus orou em Marcos 9 por um pai de família, que durante muitos anos o filho dele sofria tormentos de demônios, e ele foi para os discípulos e ninguém conseguiu libertar.
Em Marcos 9 fala que depois de tentar, ele correu para o Senhor Jesus. E a primeira coisa que o Senhor pergunta para ele foi: há quanto tempo que você sofre com isso? Porque Jesus naquela altura não queria só curar o filho, Jesus queria curar uma casa toda. Porque alguém que sofria durante anos de um mal como aquele, não é só um menino que está doente, é pai, é mãe, é irmão, é todo mundo da casa fica doente junto. Aí o Senhor falou para aquele homem: você sabe que tudo é possível ao que crê? Aí ele falou: eu sei, mas me ajuda na minha incredulidade, porque eu não estou conseguindo entrar, subir nessa laje, eu não estou conseguindo entrar nesse lugar. Eu sei como que funciona, mas eu não estou conseguindo entrar, Senhor. Irmão, Jesus não abençoa, não ensina aqueles poderosos simplesmente. Jesus ensina e gosta de ensinar aqueles que são transparentes, aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que têm coragem de falar: Senhor, eu sei, mas não consigo entrar sozinho nesse lugar. Talvez tem coisas que, lugares que você sabe que Deus quer colocar você, mas você hoje sabe que você sozinho não consegue entrar, e você precisa de ajuda. E a melhor ajuda para você é Jesus. Jesus é o único capaz de colocar você para dentro de lugares que você sozinho nunca conseguiria entrar. Me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Eu lembro que Jesus, Deus é fantástico, irmãos. Ninguém sabe ensinar como Deus. Um dia Deus pegou Jeremias, quando ele chamou Jeremias numa chamada impossível, ele perguntou para Jeremias: Jeremias, o que você tem aí? Jeremias tinha uma vara morta, sem folha, sem fruto. Jeremias olhou, Deus perguntou o que ele tinha, e ele falou: Deus, eu tenho uma vara de amendoeira na minha mão. E Deus sabe o que falou para Jeremias? Viste bem, filho, porque você não viu uma vara morta, você conseguiu ver a essência dessa vara. Ela não é um pedaço de pau. A identidade dela, ainda que não tenha folha, não tenha fruto, ela é uma vara de amendoeira. Segundo Romanos 4, Paulo fala: eu chamo as coisas que não são como se já fossem. E Deus falou para Jeremias: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Talvez você esteja como essa vara, sem folha, sem fruto, mas você não deixa de ser o que Deus determinou, simplesmente porque hoje você não tem frutos, porque Deus simplesmente está testando você, experimentando você e perguntando para você: o que você está vendo? Deus, Ele está ensinando um povo a crer nele, porque o ato de crer é o que poderia fazer Israel sair do Egito e herdar a terra. O que vai fazer um povo sair do império das trevas e ser colocado sobre o reino do Filho do seu amor é simplesmente uma coisa: crer. Então levante essa noite e nós vamos orar agora. Eu quero convidar você para ganhar tempo, sai do seu lugar, vem aqui para frente, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há
Ele está te curando agora, em nome de Jesus. Olhos estão abrindo, ouvidos se abram agora, em nome de Jesus. Olhos se abrem agora, em nome de Jesus. Esse lugar é no Senhor. Toca, Senhor. Espírito Santo, Tu que és o Consolador, lembra das verdades. Lembra das verdades para cada um deles. Fortalece o Senhor na fé, em nome de Jesus. Esse lugar é no Senhor. Toca, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Irmão, eu quero falar para você, Deus só constrói. Por que Ele está querendo ensinar você a crer? Por que Deus deseja tanto que você esteja sobre o Filho dele, sobre Cristo, fundamentado, crendo nele? Porque Deus só constrói baseado no que nós cremos e não no que nós sabemos. Não é informação que Deus quer te dar. Deus quer te dar verdades para que sustentem a tua casa, sustentem a tua vida. Deus só constrói baseado no que você crê. Então creia. Comece crendo que Ele é o enviado de Deus, Ele é o Messias. Porque se você crê nisso, você entrou no fundamento e agora Deus vai começar a construir sobre você. Em nome de Jesus. Deus, faça um milagre essa noite, Senhor. Nós oramos, Deus, por esses homens e mulheres. Em nome de Jesus, toca, Senhor, em cada um deles, no coração de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, não há nenhum coração tão duro que o Senhor não possa quebrar com o Teu amor, com o Teu toque, com o Teu beijo, Senhor. Em nome de Jesus. Então seja curado essa noite com o abraço do Senhor, com o toque do Senhor. Em nome de Jesus. Seja liberto, Senhor. O que Jesus queria mostrar, Deus queria mostrar para Israel, não é que eles cruzando a fronteira do Egito, eles não eram livres. Eles seriam livres se realmente Cristo libertasse eles. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar